Prezados irmãos, prezada batizanda Senhora Delci, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Por uma feliz coincidência, ou providência, melhor dizendo, as leituras do quinto domingo do tempo comum, ano A, que hoje celebramos, têm tudo a ver com o batismo que a nossa catecúmena Delci vai hoje receber. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, fala sobre a inutilidade do jejum que não é acompanhado de obras de conversão. Quando se jejua, quando se curva a cabeça, quando se fica com o rosto sombrio, quando se priva de alimentos, mas não se renuncia à discórdia, à humilhação do próximo, ao egoísmo, esse jejum, diz o profeta, de nada vale para Deus. Porém, se nós iluminarmos a nossa vida com as obras, aí sim tudo muda. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e os peregrinos. Aquele que não tem roupa, cobre-o. Não desprezes aquele que é a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora. A tua saúde vai recuperar-se mais depressa. À tua frente caminhará a justiça e atrás a glória do Senhor. Então tu invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Mas isso se deixares os instrumentos de opressão. Instrumentos de opressão podem ser as cadeias, as cordas, os chicotes que servem para oprimir o outro fisicamente. Mas também há instrumentos de opressão moral. A palavra maldosa, humilhante, que fere, que mata o outro moralmente. Se deixares, diz o profeta, os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração o indigente, se prestares todo o socorro ao necessitado, incluindo aí o necessitado espiritual, então nascerá nas trevas a tua luz, a tua vida obscura será como o meio-dia. Que coisa bonita! A gente não imagina que socorrer o próximo e deixar de oprimi-lo traz para nós a luz, atrai para nós as graças e os favores de Deus. O Salmo 111, que nós lemos em seguida, fala da felicidade do justo, que confia em Deus e pratica sempre o bem. O Senhor brilha nas trevas para ele como uma luz, e o bem que ele fez permanece para sempre, sempre será lembrado. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios conta como o apóstolo, quando foi a Corinto, depois de ter saído de Atenas, mudou de tática. Não recorreu à linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Não mais ele falou dos sábios, dos filósofos, dos poetas gregos, como ele fez em Atenas. E o resultado foi muito pequeno. Poucas pessoas se converteram, a maior parte zombou dele. Indo para Corinto, ele mudou de tática. Não quis saber entre vós de coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, que não parece ser nada de sabedoria, parece ser loucura. Mas aquilo que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Ele estava psicologicamente abalado quando veio até Corinto. Minha palavra e minha pregação não tinha nada dos discursos convincentes da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Paulo pregava, Paulo fazia milagres, e assim o povo se convencia, não por argumentos meramente humanos, mas prestando a sua fé, que é diferente. A fé acrescenta à razão a luz sobrenatural. Assim, a fé dos coríntios se baseou no poder de Deus. E esse poder de Deus, paradoxalmente, é a cruz, que os homens consideram loucura e fraqueza. O Evangelho faz parte do Sermão da Montanha, é uma continuação dele, e Jesus, dirigindo-se às multidões, diz:
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas para que serve o sal? O sal serve para conservar os alimentos e para dar sabor a eles. Quando não havia geladeira, a única maneira de conservar alimentos era salgando-os. O sal também dá um sabor a qualquer comida que se prepara. Mas se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? Não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim, aquele que já foi batizado, aquele que recebeu a graça de Deus, se ele não der sabor a este mundo, se ele não for diferente deste mundo para evitar que ele se corrompa, para que ele serve? Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Se a cidade está em cima das montanhas, todos vêm. E se vêm, vão admirar o que está nela ou vão lamentar aquilo que vem nela. Nós, depois do batismo, nos tornamos como que uma luz. Mas essa luz não deve ser colocada debaixo de uma mesinha, senão ela se esconde. Muito menos ela pode ser apagada. Ela tem que ser colocada numa luminária, num candelabro, num candeeiro, para que ilumine a todos aqueles que estão na sala. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso não quer dizer que após o batismo nós vamos querer fazer coisas boas para sermos vistos pelos homens por vaidade? Não! Mas é inevitável que os homens nos vejam. Nós vivemos em sociedade e quando eles nos virem, Deus será louvado se eles nos virem praticando o bem e não o mal, dando bons exemplos e não dando escândalos. A luz, na verdade, é Jesus. Quando Jesus nos chama de luz, Ele nos chama a refletir a luz que é Ele próprio. Jesus tem luz própria, Ele é a própria luz. Ele é como o sol. Nós temos luz refletida, nós somos como a lua, mas nós somos luzeiros. E quando a luz é diferente das trevas, ela ilumina. Mas se a luz ficar escura, de que adianta? Justamente por nós sermos diferentes deste mundo, nós damos sabor a ele, nós conservamos contra a corrupção e nós iluminamos a quem está perdido nas trevas do erro e nas trevas do pecado. Logo após a homilia, quando a nossa catecúmena for batizada, ela vai receber uma luz. A vela que ela receber será acesa no círio pascal, que representa Cristo. E a luz desta vela representa a graça que ela vai receber, a graça santificante, que ela deve conservar e jamais apagar pelo pecado mortal, nem enfraquecer pelo pecado venial. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, no dia do meu batismo, jamais se esconda pelo pecado venial e não se apague pelo pecado mortal. Em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Mas como o batismo é um dia muito importante, a igreja pede que quem for batizado seja assistido por um padrinho ou uma madrinha ou ambos. E a função dos padrinhos é fazer com que aquele que receber o batismo viva o seu batismo. A função dos padrinhos é vigiar, é tomar conta, é dar conselhos, sobretudo dar o exemplo, porque nenhum conselho funciona se eu não pratico aquilo que eu aconselho. Assim, os padrinhos que estão aqui, conforme nós já dialogamos no início da celebração, assumiram a responsabilidade de tomar conta da nossa catecúmena, que daqui a pouquinho será batizada. Este é o dia mais importante para a vida dela. Ela já nasceu, mas como todos nós, ela nasceu com o pecado original. Agora ela vai renascer pela água e pelo Espírito Santo. E neste renascimento ela vai ser livre do pecado, tanto do original como do atual, e vai ser revestida da graça de Deus. Este será o significado da veste branca que ela vai receber das mãos dos seus padrinhos também. O dia de hoje é para a nossa candidata
ao batismo, festejar por toda a sua vida. Ela há de receber outros sacramentos depois, com a graça de Deus. Mas este aqui é o mais importante, é o sacramento que fará com que ela entre na igreja e possa receber todos os demais. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, disse Jesus. Vamos então prosseguir a nossa celebração, acompanhando com alegria os ritos batismais e rezando pela nossa candidata para que ela persevere fielmente nos cumprimentos de suas promessas do batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.